Foi falado domingo passado sobre gratidão. Foi falado sobre eu quero te agradecer, Senhor. E eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você louvou ao Senhor essa semana? Você tem louvado ao Senhor? Você tem exaltado ao nome daquele que vive pelos séculos dos séculos? Talvez você diga assim, pastor, eu de fato, nessa semana, não cantei e não salmodiei a Deus. E por isso eu deduzo que eu não adorei a Deus. Aí eu quero te dizer uma boa palavra, te consolando. Existe uma adoração que excedem as palavras. Sabia disso? Existe uma adoração que está além das nossas próprias palavras. Você pode adorar a Deus, muitas vezes, cumprindo com o querer de Deus. Sabia disso? Não confunda cantar com adorar. Nem todo mundo que canta, adora. Mas muitos que não cantam, adoram. E eu quero te convidar a ler um texto na Bíblia de alguém que realmente fez uma adoração imensa, uma adoração extraordinária, uma adoração muito significativa. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia nos Evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Essa mesma passagem é registrada pelo Evangelho de Mateus e pelo Evangelho de Marcos. Lucas, capítulo de número 22. Quero ler com os irmãos uma oração que eu poderia afirmar que ela é muito mais do que palavras numa sentença de uma oração. Ela é uma expressão de adoração. Sabe quando tudo está de ponta cabeça na tua vida e você, de repente, dentro do seu coração, está triste, abatido, quem sabe um pouco desanimado, desanimada. As coisas não vão do jeito que você quer e por essa razão você se encontra, quem sabe, um pouco desanimado, abatido, angustiado, irritado, irritada. E no meio de toda essa explosão de emoções negativas, e na hora em que você está para falar palavras a Deus injuriosas, dentro da sua alma você para e diz assim: amém. Eu não entendo, eu não compreendo, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Olha, presta bastante atenção. Essa é uma das adorações mais poderosas da tua alma. Você não cantou, você não sentiu arrepio, mas a tua alma e o teu espírito foram tocados pelo Espírito Santo de Deus para te compelir a você dar uma das maiores expressões de fé e por essa razão de adoração que um mortal pode vir a dar. Amém, igreja? Não é verdade? Você que já teve essa experiência,
Você que no meio da dor, no meio do caos, no meio do desemprego, no meio da enfermidade, no meio, quem sabe, até da morte de um ente querido, que você chora, que você se angustia, que você se sente frágil, que você se sente acabado e que no meio de tudo isso, você tem uma opção de duas, que é aceitar aquela situação com gratidão ou, de fato, se levantar contra Deus e bater os pés e sair falando, eu não quero mais te seguir. E você escolhe a primeira opção dizendo, Senhor, eu não entendo nada disso, mas eu vou te adorar. Eu aceito a tua vontade. Dentro do teu coração repousa um novo significado. Você talvez não saiba descrever, e eu poderia, quem sabe aqui, tentar te explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, você se rendeu incondicionalmente a Deus. Você se rendeu com todas as tuas faculdades emotivas, porque em primeiro lugar a sua emoção não quer aquilo, a tua emoção está com vontade de, como dizem as pessoas, de chutar o pau da barraca e rodar a baiana, mas você não faz. Você está com vontade de desistir porque não está valendo a pena. Você está com frágil e de repente no meio dessa variação enorme emotiva, você escolhe falar para o seu ego, não, eu vou seguir a Deus, eu vou. E aliás, eu vou te adorar, meu Deus, porque a minha vida te pertence, o Senhor está no comando, e eu sei que o Senhor não vai permitir com que o barco da minha vida afunde, porque o Senhor é o comandante da minha existência. E aí a tradução de tudo isso é o quê? Tua vida encontra significado. Você fala, glória a Deus. Eu não sei porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas eu sinto que Deus está do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, você adorou muito mais do que cantando uma centena de louvores. Porque para cantar louvores é muito fácil, é só cantar. E até porque o canto é terapêutico, e todo mundo canta, até quem não é crente canta. Aliás, a natureza louva a Deus, os pássaros cantam, a música é maravilhosa. É muito fácil cantar, mas adorar é diferente. E eu estou falando tudo isso nessa introdução aqui, irmãos, porque eu quero fazer leitura de uma oração que não é uma oração, mas é uma adoração. E eu tenho certeza que você já adorou a Deus assim. E se você nunca teve o privilégio de fazê-lo, então hoje eu estou te dando o caminho das pedras. Comece a fazer. Porque é algo que eu tenho feito no meio dos meus conflitos e das minhas mazelas ao longo desses meus 20 e poucos anos de conversão. Ao longo dos meus quase 7 anos de conversão, em momentos antagônicos, de desespero, em que o Raimundo quer tomar as decisões e eu me rendo a Deus em um dado momento e digo, Senhor, em meio à dor, em meio a tudo que eu não concordo, eu te glorifico. E aí o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida e eu sinto que eu posso caminhar mais 1, 2 milhas. E aquela situação que outrora me angustiava, agora já não me angustia mais. Milagrosamente há um milagre aqui dentro da minha vida, do meu coração, da minha existência. E aquilo que me importunava não me importuna mais. E aquilo que me incomodava não me incomoda mais. Por quê? Houve um milagre. Foi gerado por aquela oração, porque aquilo não foi apenas uma oração, foi uma adoração. Vamos ler? Lucas 22, versículo de número 41. Lucas 22, 41 ao 44. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 41 ao 44. É a oração de Jesus no jardim do Getsemane. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava.
dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre. Percebam que no versículo 44, e estando em agonia, orava mais incessantemente. Quais eram as palavras dessa oração de Jesus? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Tente visualizar o nosso amado Salvador num momento de profunda angústia, profundo medo, profundo terror. Nesse exato instante, ele vai orar, ele para, porque quando você está orando angustiado, você não ora sorrindo, você não ora com eloquência, você ora com agonia. O que é orar com agonia? Já conversou com alguém que está com agonia de dor? Você que é pai sabe disso. Filho, o que foi? Mãe, está doendo. Filho, fala. Mãe, pai, está doendo, pai. Fala o que foi. A barriga. Não é assim, mamãe? Não é assim, papai? Não é assim, marido? Não é assim? Uma pessoa que fala com agonia, ela fala com desespero, fala com dor. Jesus aqui não estava assim, pai. Não, gente. Ele estava na sua humanidade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus estava deduzo pelos olhos da fé. Aquele desespero agudo. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, Pai. Tu podes todas as coisas, Pai. Tu fez tanto, Pai. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua. De repente ele virava para o lado e, Pai! E aqui o texto está descrevendo a agonia. E ele orava mais intensamente. A voz aumentando, os decibéis aumentando, a intensidade aumentando, porque a agonia era intensa. Irmãos, aqui foi um coral. Não só de oração, mas de louvor a Deus. Essas palavras não foram palavras apenas de uma súplica. Sim, foram e de fato são uma súplica. Sim, de fato é uma oração. Sim, de fato é uma intercessão. Sim, de fato é um derramar. Mas nisso tudo é muito mais do que uma oração. É uma rendição de um adorador que está dizendo, Deus, a minha vida está nas tuas mãos e por isso eu vou enfrentar a cruz pela humanidade. Estou agoniado. Sei que o Senhor vai estar do lado. Hoje, irmãos, eu quero dar sequência a uma segunda mensagem para vocês. Que não é apenas cantar, salmodiar, solfejar. Que é adorar a Deus. Não apenas com canções, mas quem sabe com um gesto, quem sabe com atitude de obediência, de renúncia. Deus, nessa noite, quer ensinar, eu tenho certeza, presta atenção no que eu vou dizer, que essa mensagem vai ser um divisor para a vida de vocês, um divisor de águas. Vai ser aqueles momentos divisórios, até aquele dia e antes daquele dia, em que fui impactado por Deus, de que fui ministrado por Deus, de que fui realmente tocado por Deus. O tema da minha mensagem é a adoração. E eu quero defender a seguinte tese hoje. Todo adorador, presta bastante atenção nisso. Todo adorador ou toda adoradora é alguém destemido na sua fé.
todo adorador, toda adoradora é alguém que tem um coração no Evangelho firme. Todo adorador, toda adoradora é alguém que tem uma vida intensa. E eu poderia dizer inabalável. Vem cá. É alguém que vive, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem. Eu tenho certeza, Deus nessa noite vai aprumar essa dimensão dentro do seu coração. Porque o que te falta talvez não é conhecimento, o que te falta talvez não é, talvez fazer alguma coisa na igreja, pelo contrário, quem sabe você faz até muita coisa na igreja. O que te falta, e o que me falta muitas vezes, é ser um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. Eu, meditando sobre isso, meu coração foi regado de esperança, foi regado de fé, foi regado de contentamento. Porque, queridos irmãos, quem não adora Deus na sua essência, quem não aprendeu a exaltar a Deus com sua vida, não tem essas características de firmeza em si, não é alguém destemido, não é alguém intenso e muito menos inabalável. Faça uma lição de casa na Bíblia e me mostre um filho de Deus ou uma filha de Deus que não foi um adorador e que era inabalável. Não tem. Agora, de forma contrária, a gente começa a entender um dos segredos desses grandes servos de Deus do passado. Escolha um. Quem é o grande servo de Deus que você tem como um espelho para a sua vida? Eu, por exemplo, tenho alguns. Eu não consigo deixar de citar aqui para vocês. Sempre cito, sempre vou citar. Tem jeito. São pessoas que, para mim, têm uma saliência maior. No Novo Testamento, João Batista, por exemplo. Como a vida desse homem marcou a minha história. Quantos hinos João Batista fez? Tem? É assim que ele cantava? Era assim? Nada. João Batista pregava. Quem vos livrou da ira? Que é isso, João Batista cantando? Já pensou? A não ser que fosse um tenor, um soprano, nem Pavarotti, Andrea Bocelli. Oh, só de ver. Aí poderia ser, tem mais características, né? Mas João Batista, quantos hinos ele cantou? Nenhum. Mas ele era um adorador, gente? Ele era uma pessoa intensa? Intensa. Ele era uma pessoa firme? Ele era destemido. E como? Até diante de Herodes. Ele era alguém que tinha essa característica de ser inabalável. Sabe qual foi o grande cântico de João Batista? Cantado numa bandeja de prata, a sua cabeça, sendo entregue a amante. Não foi com palavras, mas foi um busto da própria cabeça dele decapitado. Quem é uma pessoa na Bíblia que marcou a sua vida? Rick, quem é? Diga para mim. Você sempre se lembra? Samuel. Samuel foi alguém intenso, gente? Foi alguém destemido? Foi alguém inabalável? Foi alguém firme? Ele era um adorador? Sem dúvida. Sem dúvida. Notem, não temos poemas e mais poemas de Samuel. Temos sim um salmo de Samuel que ele registra que era o canto de sua mãe. Ali é um salmo que ele registrou, mas da canção da mamãe. Mas ele era um adorador, ele era um adorador. Reinaldo, cita uma pessoa que você gosta muito na Bíblia. Josué.
Josué é uma pessoa que tem essas características, amado. Intenso, firme, inabalável, destemido, alguém que realmente tinha dentro do seu coração um desejo do quê? Eu vou conquistar aquela terra. Mas só tem gigantes, não importa. Deus disse que eu iria, eu vou conquistar a minha porção. Aleluia. E mesmo depois de 40 anos, ele já estava com mais de 80 anos, ele lutava junto com Calebe como se fossem mancebos. Por quê, amados? Porque eles eram adoradores. Olha que coisa fantástica, amados. Olha que coisa espetacular. Hoje eu quero defender essa tese aqui porque Deus, Ele deseja que você, que eu, sejamos cristãos inabaláveis. E como fazemos isso? Nós aprendemos e temos aprendido que a palavra de Deus ela é tremenda e tudo começa com a palavra de Deus e é verdade. Aprendemos o segredo da oração, aprendemos a piedade, as práticas devocionais, ou como os puritanos chamam, os meios da graça, que é ir à igreja, estarmos testemunhando, mas o último degrau, fui profundamente ministrado essa semana por Deus, enquanto meditava, o último degrau que podemos subir para uma vida de escalada e de perene e constante vitória é o degrau da adoração. Enquanto não rompemos esse degrau, as vitórias não chegam na nossa vida na mesma dimensão que chegam na vida daqueles que são conquistadores para a glória de Deus. Pode fazer uma avaliação, pode ver na vida de algumas pessoas, parece que Deus abre portas e janelas do céu, as orações deles são respondidas. As pessoas chegam muitas vezes e perguntam, olha, ora por mim, porque a sua oração ela é respondida. Isso não é vaidade não, tem pessoas que parece que o céu para, parece que Deus está ali do lado. As pessoas, elas notam uma diferença, porque é visível, e não estou falando aqui a diferença financeira, eu estou falando a diferença espiritual. Eu digo, sabe qual é a grande diferença? É porque essas pessoas, que é uma quantidade pequena apenas de cristãos, eles subiram o último degrau, que é o degrau da adoração, e lá se mantém caminhando em vitória, em vitória, em vitória, para a glória do Senhor. Nessa noite, eu quero que você faça uma retrospectiva da sua vida, porque foi isso que eu fiz durante essa semana de forma muito significativo. E pude ver que os momentos das maiores vitórias na minha vida foram momentos, invariavelmente, momentos que eu me rendi diante de Deus em profunda adoração. Porque como foi mencionado na semana passada, quando adoramos a Deus, nós crucificamos o ego. Quando adoramos a Deus, nós reconhecemos que Ele é o nosso tudo. Quando adoramos a Deus, nós estamos declarando para Ele que Ele é a razão da nossa vida, que Ele é a nossa confiança, que Ele é a nossa segurança, que Ele é o nosso tudo. Então, quando realmente aliamos a nossa alma, o nosso espírito, a um novo estilo de vida, que não é o estilo de vida da murmuração, e sim da adoração, nós passamos a sermos cristãos invencíveis e inabaláveis. Aqui Jesus nos deixou a maior lição. A nossa redenção, a redenção de toda a humanidade estava diante dele a alguns passos, algumas horas adiante. E o que ele fez? Pai, se possível, passa de mim, mas que não seja minha vontade. É a cruz, Pai. Eu vou para a cruz. E tamanha foi essa adoração que os anjos vieram até ele e o consolaram. Irmãos, o que os anjos fazem no trono de Deus? O que os anjos fazem no trono de Deus? Adoram a Deus.
Quando você adora a Deus, meu irmão, pode ser no calabouço, pode ser na tribulação, os anjos vão vir, vai te consolar, porque quem adora a Deus está realizando a linguagem divina. E onde há essa linguagem divina, há seres divinos. E onde há seres divinos, há uma presença poderosa de Deus sobre a minha vida e a tua vida. E é por isso que o diabo odeia um crente que adora e vive em adoração. E a adoração aqui, repito, não é somente canção. É aquela rendição que diz, sim, meu Pai, faça a tua vontade. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, porque eu vou cumprir com tudo que o Senhor tem para a minha vida, porque eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico e eu vou demonstrar com a minha vida que eu sou teu por toda a minha existência. Aleluias! Você se torna um cristão invencível, inabalável, porque nada te tira do centro da vontade de Deus. Pode vir um inferno, pode vir uma doença, pode vir uma tribulação, pode vir o que for, Deus estará do seu lado. Aleluias. Eu poderia citar aqui, irmãos, a vida de dezenas ou centenas de pessoas. Poderia falar da vida de muita gente. Abraão, quantas foram as adversidades dele? De José no Egito, tudo dando errado, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Por que o Senhor era com ele? Porque o coração dele adorava a Deus no caos. Davi, irmãos, Davi acaba sendo o grande ícone da Bíblia, que consegue, além de ter uma vida que adora, ele consegue registrar e fazer poemas no meio da tribulação. Pegue a sua Bíblia e faça uma lição de casa bem adequada. Você vai ver que lindos salmos de Davi foram compostos nos momentos mais terríveis do grande rei de Israel. Sabe por que ele é invencível? Não era porque ele tinha uma unção de rei sobre ele. Filho, vem cá, olha para mim. Filha, vem cá. Não é o teu dom que te faz invencível. Não. Judas Iscariotes era apóstolo, separado única e exclusivamente pelo Cristo ressurreto. E ele se suicidou. Presta atenção. Você se gaba que tem um dom especial, que você tem uma aptidão especial, isso não te faz invencível. Ah, você se gaba que você tem a Bíblia na mão, isso não te faz invencível. Porque se a Bíblia não estiver sendo obedecida por você, você pode iludir muitas pessoas. Como o dom. Saul, por exemplo, tinha um chamado exclusivo de Deus. Você será o rei de Israel, o primeiro rei. Como que Saul morre? Suicidando. Sendo ali pisoteado pelos inimigos. E o último culto dele não foi na casa de Deus. Foi um centro espírita consultando uma médium que outrora, nos dias de fidelidade, ele tinha abominado de Israel. Ele se desvia de uma forma tão grande que ele vai agora e pratica o que ele condenava. Vem cá, eu te pergunto, mas ele não tinha um dom? Tinha. O dom não é do Espírito Santo? Era. Mas ele se manteve como um adorador? Não. O dom pode te ludibriar. Sabia que o maior perigo nosso são os nossos dons? Sabia que o maior perigo seu e meu são as nossas virtudes? Mal usadas para a nossa glória? Sabia disso? Por isso que não se iluda pelo dom que você tem, pelos bens que você possui, pelas aptidões que você tem. Porque elas não te dão garantia nenhuma de que você será um cristão inabalável. Mas eu te afirmo, na hora que você descobrir o caminho da verdadeira adoração, você se torna alguém inabalável. E é por isso que Davi, no meio do caos, ele olhava para Deus e dizia: Senhor, os meus inimigos estão sobre mim, as minhas lágrimas já se secaram, eu estou em pele e osso, mas eu te adoro porque eu sei que o Senhor
vai fazer a tua justiça na terra, o teu nome será engrandecido. E ele sofeja, poetiza, louva, e com a vida dele demonstra: a minha vida está nas tuas mãos, meu rei. E por isso que o final da vida de Davi foi marcada de vitória sobre vitória sobre vitória, porque ele era um adorador. O apóstolo Paulo, queridos, foram as virtudes de Paulo que fizeram com que Paulo se tornasse o maior de todos os apóstolos? Não. Pegue as cartas de Paulo, veja a fé de Paulo, até os momentos de ira de Paulo. Irmãos, Paulo, ele tinha uma honestidade tão grande. Quando alguém o aborrecia, ele falava para todo mundo: fulano de tal me aborreceu, me abandonou, o outro me desprezou, esse eu já entreguei para Satanás. Paulo faz uns negócios que até a gente tem medo de seguir essa pisada de Paulo, porque Paulo ele era tão guiado por Deus. Para se fazer isso, você tem que ser muito sério. Não adianta a gente ficar mandando alguém para o inferno, não, porque a gente não sabe se isso realmente é da vontade de Deus. Quem somos nós para julgar? Mas Paulo, ele chega a esse ponto de tamanha certeza de Deus com relação a algumas pessoas. Mas ele, em nenhum momento, ele mesmo disse: olha, apresentei-me diante do meu primeiro julgamento diante de César, e ninguém esteve do meu lado. Que Deus não lhes cobre nada disso. E em outras palavras ele estava dizendo: onde vocês estavam, igreja? Que Deus, meus irmãos? Que Deus? Não estão? Mas olha, eu estou pronto a ser passado dessa vida como um aroma ao meu Deus. Paulo, em outras palavras, ele diz: corri toda a carreira, completei todo o meu percurso e agora estou preparado para me encontrar com o meu rei. Em outras palavras, ele dizia: eu sou o teu Jesus, eu te adoro, Jesus. Aquela expressão que diz: tudo posso naquele que me fortalece, que todos citam de uma forma até positivista. Irmãos, é bom ser positivo, mas cuidado para não ser um defensor do positivismo. Nós não somos defensores do positivismo, nós somos defensores da verdade, mesmo quando ela nos possa vir a ferir. Amém, queridos? Paulo, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, nos versículos que antecedem, ele diz assim: passei fome, passei dificuldade, passei nudez, passei aflição, porque tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou viver a vida que Deus tem para que eu viva. Se eu passar dificuldade, Ele vai me sustentar. Se eu estiver na abundância, Ele vai me sustentar, porque Ele é o meu tudo e eu sou dele. Aleluia! Ele era um adorador. Vem cá, a sua vida é uma vida intensa. Você é um cristão inabalável, ou você é um cristão Maria Mole, que qualquer coisinha te abate, qualquer coisinha te distrai da igreja, te tira dos caminhos de Deus, te tira de um propósito. Eu, nessa noite, trago essa palavra de Deus à sua vida para te mudar para sempre. Seja um cristão inabalável. E como você fará isso? Adorando ao seu Salvador, adorando ao seu Senhor, glorificando a Ele, bendizendo a Ele e declarando: eu sou teu, Jesus. E aconteça o que acontecer com a minha vida, com a minha família, com o meu povo, com a minha existência, eu jamais saio dos teus caminhos. Fazendo isso, amado, todos nós nos tornaremos cristãos inabaláveis. Cristãos inabaláveis. E talvez você diga: pastor, não tem nada, absolutamente nada, que faça com que esse irmão ou essa irmã que se torne um cristão inabalável possa atrapalhar ele. Eu digo absolutamente nada, exceto uma coisa. Então há uma única coisa. Presta bastante atenção na escalada de vida abençoada. Todos os degraus, o último degrau é o degrau da adoração. Por que eu classifiquei, Deus ministrou isso ao meu coração? Porque você pode ser um teólogo exímio. Concorda comigo? Você pode conhecer a Bíblia do começo ao fim. Você pode ser uma pessoa até que faça sacrifícios em nome de Deus. Dê o seu dízimo, dê o seu tempo, socorra os pobres. Mas de toda essa jornada de piedade, de práticas, de busca, de oração, se você não romper o obstáculo da adoração, você fez muitas coisas,
Por exemplo, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui. Os antigos, os puritanos, falavam assim: você quer receber uma graça de Deus? O que é uma graça de Deus? Primeira coisa, a doutrina da graça é uma coisa tão grande que eu jamais conseguiria explicar para vocês em 5 minutos. Mas a graça de Deus é quando Deus se revela a nós. É o favor imerecido dele. Ele vem para mim e para você e mostra o seu amor, o seu perdão, o seu resgate. Então essa é a graça de Deus. E a graça de Deus vem para nós como um presente da parte dele, por meio da fé, que também a fé vem de Deus para nós. Essa fé e essa graça vem como presente para nós. Então a graça de Deus resume-se em todo o Novo Testamento. O Evangelho é o Evangelho da graça. Porque nós não somos salvos porque pagamos por isso. Somos salvos porque Jesus pagou em nosso lugar. Porque Jesus nos resgatou, Ele nos perdoou. E o perdão dele continua sendo derramado enquanto nós, com o coração arrependido, buscamos. Mas para os antigos, para os puritanos, depois da Reforma Protestante, eles diziam o seguinte, que existem meios da graça. O que seriam meios da graça? Por exemplo, a santificação. Quando você se santifica, uma graça de Deus vem sobre você. A vida na igreja é uma graça. Quanto mais você participa da igreja, da vida da igreja, vem uma graça de Deus sobre você. A oração. Quanto mais você ora, mais Deus te responde, mais a graça de Deus vem sobre você. Então, os puritanos, para facilitar essas doutrinas bíblicas, chamaram meios da graça. E eu diria que de todos os meios da graça, o último degrau e o mais difícil de rompermos é o degrau da adoração. Por quê? Porque a gente pode conhecer muito a Bíblia, a gente pode vir muito à igreja, a gente pode orar bastante, a gente pode até jejuar bastante, mas na hora de adorar de todo o coração, eu posso até cantar aqui na igreja, concorda? Mas Deus sabe se eu estou adorando de todo o coração. É ou não é, gente? Porque eu posso até estar dizendo assim, sim, pastor, é verdade, Deus está no controle, sim, pastor, a Bíblia é verdadeira. E dentro de mim eu estou falando assim, eu não acredito tanto nessa Bíblia. Aliás, eu não acredito tanto em Deus. Aliás, eu estou cantando porque todo mundo canta, eu sei que o diabo existe, então na dúvida, para eu não ir para o inferno, eu canto, porque afinal de contas, vai que ele me pega. E aí fica esse dilema pobre, medíocre, uma fé rasa. Mas quando alguém faz como Maria, lembram de Marta e Maria? Lembram de Marta e Maria? Lembra? Irmãos, Jesus tinha Marta, Maria e Lázaro como os amigos dele íntimos. Ele ia para Betânia, já sabia que tinha hospedagem garantida na casa desses 3 discípulos, que não eram simplesmente discípulos, eram amigos de Jesus. Eles tinham uma amizade tão íntima com Jesus e ao mesmo tempo uma reverência, que é difícil você ser amigo de alguém irreverente a esse alguém. Geralmente as pessoas confundem. De vez em quando aqui na igreja eu dou um puxão de orelha em algum garoto ou em algum adulto que começa porque eu sou uma pessoa que eu amo intimidade, aí já me desrespeita como pastor. Eu chego e falo, rapaz, juiz, sou teu pastor. Porque tem gente que não tem essa sensibilidade de respeito e de reverência e mistura intimidade com irreverência. E Jesus, ele se aproxima para nós como amigo, mas como uma pessoa que quer a nossa reverência. E eles tinham isso de Jesus. Mas uma dada ocasião, Jesus está na casa de Marta e de Maria. E o que Marta faz? O que Marta estava fazendo, gente? O que Marta estava fazendo, gente? Vamos lá, gente, meus discípulos, vamos lá. Estava o quê? Trabalhando. Trabalhando por quem? Para quem? Quem era o convidado ali? Jesus. Estava trabalhando para Jesus. Mas vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta, um paralelo aqui. Você trabalha para Jesus? Você trabalha, você dizima para Jesus, você limpa o banco para Jesus, você toca para Jesus, você trabalha para Jesus, de repente você trabalha bastante para Jesus. Mas eu quero te dizer o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta, você está atarefada, Marta, fazendo coisas perenes, passageiras. Mas Maria
escolheu o grande segredo que não lhes vai ser roubado nunca, que é estar aos meus pés me adorando. Em outras palavras, deixemos de ser Martas com atividades, porque como eu disse, da escalada você pode estar até muito atarefado, se preparando, etc. Mas não adianta tudo isso se você não romper o último obstáculo para se tornar invencível em nome de Jesus. E como você faz isso? Quando você adora a Deus de todo o seu coração. Aí você entra nesse patamar e aí você está, eu diria, no nível dos vencedores, daqueles que se igualam a pessoas cheias de Deus, cheias de significado. Traduzindo, seria como, por exemplo, a nossa escada aqui do púlpito. Eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas enquanto eu, de fato, de todo o meu coração, não subo aqui no último degrau, eu não tenho como desfrutar de tudo que Deus reservou aqui para mim. Por quê? Porque eu ainda estou nesse último degrau. E eu só rompo esse. Quando, agora sim rompi, que é o da adoração. Amém, igreja? Mas aqui é um perigo. Não é mais um obstáculo, é um perigo. Uma única coisa que pode me fazer sair daqui e de repente cair aqui para baixo. Sabe o que é? Sabe o que é? Olha que coisa fantástica. Por isso que eu disse para vocês que essa mensagem vai mudar a vida de vocês. Ela está mudando aqui dentro da minha vida, do meu coração, para a glória do Senhor. Sabe, a única coisa que pode nos tirar daqui, dessa vida de significado que eu traduzi aqui, hipoteticamente como uma vida de vitórias, uma vida de alguém firme, de alguém constante, de alguém intenso, inabalável. Sabe o que é? É uma setinha chamada orgulho, vanglória. Soberba. Presta bastante atenção. Você pode até ser um crente recém-convertido, mas você é um adorador de todo o coração. Milagrosamente você cai aqui em cima. E é impossível alguém que adore a Deus para valer, que não seja alguém apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela oração, apaixonado pela igreja, apaixonado pelo evangelismo. Ou seja, os meios da graça o apaixonam. Por quê? Porque ele já rompeu todos os obstáculos e o mais difícil ele chegou. É como se pegássemos aquelas crianças e de repente desse um pulão, já saltou lá para cima. Quem aprende a adorar desde cedo, pratica praticamente esse exercício. É como se milagrosamente dentro dele, ele falasse: eu sou teu Deus e eu vou aprender a ler a Bíblia, eu vou aprender os teus caminhos, os teus mistérios, aí de um jeito ou de outro. Mas eu já te adoro e eu sou teu, aleluia, glória a Deus. Entenderam? Mas há um único perigo, uma única coisa que pode arruinar a vida desse homem ou dessa mulher, que é alguém selecionado por Deus, que é alguém invencível, que é alguém inabalável, que é alguém intenso, que é alguém destemido, que é alguém firme. Sabe o que é? É o orgulho. E eu já falei para vocês. É a soberba. É a vanglória. Pastor, por que você diz isso? Olha, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Quando Jesus vai para a mulher samaritana, ele faz uma declaração. Que o Pai procura adoradores que o adorem. O Pai procura adoradores. Olha que coisa linda. O Pai procura. Ele achou, opa, esse é um adorador meu, aquela é uma adoradora minha. Deus vai procurando, olha lá, você rompeu, opa, é meu, essa daqui é minha. Por que ele procura? Porque aí Deus passa a ser íntimo. Deus passa a tratar de uma forma singular e diferente. A vida dele, os fatos que ele faz. Por quê? Porque Deus não está preocupado com tarefas, porque todo adorador cumpre tarefas, todo adorador ama Deus, todo adorador é apaixonado por Deus, todo adorador é intenso, todo adorador é firme, todo adorador é assim. Então o Pai procura porque Ele sabe que agora Ele tem alguém na terra que vai testemunhar a favor dEle, que vai engrandecer o nome dEle, e por isso Ele vai derramar bênçãos sem fins, e essa pessoa vai ser inabalável. No entanto, presta bastante atenção, no mundo espiritual, na eternidade, um dia, presta bastante atenção,
houve alguém que era regente de louvor, que era alguém firme, que era alguém destemido, que era alguém intenso, que era alguém inabalável, que era alguém que servia muito e que adorava, levando toda a hoste celestial a adorar ao divino, a Deus, mas dentro dele soprou algo novo, que é o orgulho. E por essa razão, ele foi destituído dos céus. E ele se tornou no arqui-inimigo de Deus, que é Lúcifer, Satanás, o adversário, e nós conhecemos. Pastor, então quer dizer que há esse perigo? A única coisa que pode destruir a sua vida e arrancar essa vida inabalável de você e de mim, que ela é nos dada, não porque mereçamos, somos inteligentes, dedicados, piedosos, mas porque adoramos a Deus, é o orgulho. E na hora que nós permitimos com que o orgulho entre para dentro do nosso coração, nós estamos permitindo com que o início da queda comece a ser estabelecido dentro de nós. Da jornada de todas as vitórias da nossa vida, o pódio é a adoração. Mas se nós permitirmos com que a soberba, com que a vanglória, com que o orgulho, a ostentação venha sobre nós, aí nós estaremos perdendo essa vida de intensidade na presença de Deus. E aí eu posso até ser um ator, cantar, levar o público às adorações, mas eu estou fazendo não mais para Deus, mas para mim. Estão entendendo? Estão entendendo? De repente eu estou cuidando de uma igreja e dizendo que é para Deus, mas é para mim, porque afinal de contas, louvado seja eu, exaltado seja eu. Estão entendendo? Quando nós permitimos com que o orgulho suba para nós, nem sempre, irmãos, o orgulho é notado pelos outros. O orgulho, como o egoísmo, como a soberba, eles são detectados por nós próprios. Só nós sabemos se temos dado lugar ao orgulho. Porque talvez o seu discurso seja um discurso até bonito, que glorifique a Deus. Mas ele é revestido de falsa modéstia. Eu não sou nada, eu sou um miserável, Deus usa a minha vida porque Ele quer me usar mesmo, porque Deus escolhe o que nada é. Ou seja, o seu discurso é de falsa modéstia, mas dentro de você, você sabe que você está sendo orgulhoso. E por essa razão, as bênçãos de Deus lhe são tiradas. E como a gente detecta isso, gente? Fazendo uma avaliação bem simples da nossa vida, se a gente está sendo egoísta ou não. O orgulho nasce por um coração egoísta, por um coração que diz, eu controlo a minha vida, eu dou resposta do meu futuro, do meu presente, e eu sei o que eu faço. E Deus, por favor, peço licença porque eu mando em mim, e eu posso até dizer para os outros, Deus faz o que Ele quer de mim, mas lá no fundo, eu estou no controle da minha vida. Ficou claro? Não vão esquecer dessa lição de casa? Quer viver uma vida intensa para a glória de Jesus, irmão? Quer viver uma vida realmente onde você possa escrever uma história de intensidade, de superação, uma vida indestrutível? Hoje eu quero trazer aqui como um presente de Deus aos nossos corações. Adore ao seu Jesus. Adore ao seu Jesus. Quando o adversário ou você mesmo se permitir ser tentado pelo orgulho, renuncie isso. Diga para Deus, Deus, tira esse orgulho de mim. Tira isso da minha vida, Deus. Se o Senhor quiser que eu comece de novo, eu vou começar. Deixa eu contar aqui uma ilustração para eu fazer os meus últimos comentários e aí a gente orar. Hoje estudamos a vida de John Bunyan. John Bunyan. 1638 a 1688. Um homem que viveu na Europa. Um homem simples, um ferreiro, um funileiro. Hoje foi a nossa aula de escola bíblica. Irmãos, vocês estão perdendo quem não está vindo. Olha, oramos por vocês.
mas você está deixando de ser ministrado poderosamente. Foi uma bênção ou não foi, gente? Quem veio aqui de manhã? Irmãos, como foi magnífico. Semana passada estudamos a vida de Jonathan Edwards, um pastor da Europa. Estamos tratando do tema de avivamento. Que era um erudito, uma das mentes mais brilhantes. Pastor piedoso, mas um catedrático que estudava 12, 13 horas por dia. Um pai exímio e um pastor abençoado, que marcou a sua geração e a história da igreja. Um homem de quase 2 metros de altura, se não me falha a memória. Magrinho, de tanto jejuar e orar. Morreu novinho, acometido de uma enfermidade, porque ele era tão magro e frágil que acabou morrendo cedo. Mas deixou uma história linda, e um dos maiores sermões de Jonathan Edwards é Pecadores das mãos de um Deus irado. Ele foi uma das tochas que acende o grande avivamento. Depois dele veio Whitefield, veio John Wesley, e assim Spurgeon e tantos outros. Mas hoje, diferente daquela mente brilhante, daquele homem catedrático, daquela família brilhante, que era a família de Jonathan Edwards e da sua esposa, a gente opinou em estudar sobre um homem simples. Um homem que aprendeu a ler com seu pai e com sua mãe, que não tinha bem nenhum, e a única coisa deixada como herança do pai dele foi alguns apetrechos domésticos e 2 livros apenas 2. Ele era um ferreiro, casou-se e era paupérrimo. E num dado dia, numa igreja, ele faz uma oração a Deus e pede: Deus, se eu estou aprendendo certo ou errado, me ilumina e me guia. E Deus então o inflama, visita, e ele entende a graça de Deus, e ele se apaixona pela Bíblia, e ele vira um pregador de praça pública. E ele começa a pregar, e logo houve uma certa admiração, porque afinal de contas, as igrejas já eram igrejas nessas cidades protestantes, mas elas estavam vivendo um dilema chamado algo parecido com os nossos dias. Crentes igrejados, você sabe o que é isso? Crente igrejado? E crente igrejado? Vem para a igreja, tem Bíblia, ora, você tem carteirinha de crente, você tem nome de crente, vive que nem crente, mas não é crente de fato, entendeu? Igrejado? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Mas aí ele começa a pregar nas praças e começa a falar do amor de Deus. E aquele homem ferreiro, que não tinha estudo, não tinha nada, chama muita atenção. E muitas pessoas começam a se converter. As igrejas dos seus dias ficam inquietas, porque afinal de contas, como o ferreiro vem ensinar a nós? E o prendem. E o prendem simplesmente porque ele era um ferreiro, pregador. E dizem: se você voltar a pregar, você irá ser preso severamente. Porque havia uma lei na cidade que não podia quebrar os trâmites religiosos. Amados, lembrem disso. Igreja e Estado não combinam. A igreja está no Estado, ela deve respeito ao Estado, mas elas são invariavelmente diferentes. Uma cuida dos mistérios de Deus, outra cuida da administração pública. Nós devemos lembrar sempre disso. Não estou dizendo que nós devemos ser apolíticos, não. Você tem uma voz política, você tem o direito de cidadão, mas a igreja é lugar de adorar a Deus e ponto final, amém? É isso que compete a nós. Estado a Estado tem as suas competências. Deus levanta irmãos para serem administradores públicos. Raramente um pastor, raramente. Não é o que a gente está vendo por aí, tá bom? Fique bem claro. Na história da igreja, Deus separa pastor para cuidar de ovelha. E Deus separa administrador público para cuidar de coisas públicas, tá bom? E não é a miscelânea, a bagunça aí que é feita em nome de Deus, tá bom? Mas voltando. E aí eles falam: se você continuar a pregar, estou contando essa história, irmãos, para mostrar o fruto de alguém que é firme, de alguém que não se deixa abater por nada. Sabe por quê? Porque ele rompeu o último degrau. É adorador. E adorador pode não ter palavras, tem essência de vida. Como voltou a pregar em praça pública, o que aconteceu? Foi preso. E o que aconteceu? Ficou 12 longos anos na cadeia. O seu pecado, pregar em praça pública. Mas lá na prisão, um homem apaixonado por Deus e que tinha já entregue a sua vida a Deus e descoberto que Deus era o seu maior tudo, ele estava com Deus na prisão. E ali, na prisão, com as borras das velas,
ele começa a escrever um livro que ele intitula dizendo que foi um sonho, mas na realidade é um ensaio literário, que o Espírito Santo de Deus o iluminou. E esse livro é o livro, há quase 4 séculos, que depois da Bíblia é o livro mais lido e vendido no mundo, depois da Bíblia. O nome dele é O Peregrino. E no Brasil, nas traduções, veio o Peregrino e depois a Peregrina. A obra inicial de John Bunyan era O Peregrino, que vinha a história de cristão, que sai da cidade da perdição, em busca da Canaã celestial, e Cristiana, que é a esposa dele, que depois que ele chega lá, vê a história dela e etc e tal, que eu deixo para vocês lerem em casa, quem não leu. É um livro dos mais lindos na literatura evangélica. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu não só esse livro, mas muitos outros livros enquanto ele estava na cadeia. Depois que ele sai da cadeia, ele foi aclamado como Bispo Bunyan, passou a ser uma referência no mundo evangélico até os dias de hoje, porque a literatura dele consegue ser lúcida para uma criança e para um sábio catedrático, para um homem rico e para um homem pobre. Irmãos, um dos segredos da oratória, um dos grandes segredos da oratória, deixa eu ensinar para você aqui, se você tem o desejo de aprender a pregar, nas aulas de homilética nós ensinamos isso, é falar para crianças. Sabia disso? E quem consegue fazer uma criança compreendida, faz qualquer um entender aquilo que transmite. Entendeu? John Bunyan, na sua simplicidade, não no seu simplorismo, consegue fazer uma das obras mais lindas. E aí você diz, e aí, acabou, pastor? Não, não acabou. O chamaram de herege, o chamaram de muitas coisas, porque ele incomodava quem? Ele incomodava os religiosos. Mas ele continuou-se firme. Por quê? Porque ele era um adorador. E a obra de um adorador rompe a barreira dos anos, das décadas, dos séculos. Porque as obras que um adorador faz é para Deus. E quando a gente faz algo para Deus, ela se perpetua por todo sempre. Por quê? Porque é a essência de um adorador. Nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, seja um adorador. E você e eu seremos cristãos inabaláveis. Guarde o seu coração do orgulho, guarde o seu coração da soberba, guarde o seu coração do egoísmo, e você jamais cairá, exceto aos pés de Jesus, para adorá-lo para sempre. Eu gostaria de te desafiar hoje, em nome de Jesus, a você falar para Deus, Senhor, faz da minha vida um extraordinário adorador. E quero ler um texto que está em Romanos 4. Abra comigo sua Bíblia em Romanos 4, que eu quero deixar essa porção para o seu coração. Olha só. Eu preguei alguns domingos atrás, já a gente vai estar colocando essas mensagens que ainda não estão no nosso canal do YouTube, viu? Dá uma olhadinha lá depois. Temos muitas mensagens no nosso canal do YouTube. Se você quer ser ministrado, essa mensagem de hoje está sendo gravada. E a gente quer colocar lá, sim, por quê? Para que Deus faça o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para a glória dEle. Amém, queridos? Mas eu preguei 2 mensagens atrás sobre Abraão. E olha só, porque Abraão é o pai da fé. Sabe por que ele era o pai da fé? Porque ele dava glórias. Em outras palavras, ele era um adorador teimoso. Você é um adorador teimoso? Você é uma adoradora teimosa? Está tudo errado. Os outros estão falando, você está adorando a Deus? Você está perdendo o pé. Vão amputar o teu pé. Teu casamento se foi. O teu filho está nas drogas. O outro já não sei o quê. Você é bobo. Você é besta, com todo respeito à expressão. Você é esse tipo de adorador? Então eu te afirmo, você é um cristão, uma cristã invencível que está tocando o coração de Deus. E no tempo de Deus a tua vitória virá. Olha só o que diz Romanos 4:20. Vou ler o 19 em diante. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus.
Deus tinha dado uma promessa para ele. Ele tinha 100 anos de idade. Fazia 25 anos que ele estava esperando a promessa dele. Tudo estava dando errado sobre essa promessa. O corpo dele já estava desfalecendo. A mulher dele já tinha perdido as suas saúdes de mulher para ter um filho. E mesmo contra a esperança, ele não duvidou de Deus. Porque Deus tinha dito para ele. E ele, dentro do coração dele, dizia: eu vou dar glória a Deus. Ele não duvidou contra a esperança. Estava tudo desfavorável. Meu irmão, de novo, as coisas estão desfavoráveis para você. Você não está conseguindo vencer porque você não está rompendo os degraus. Rompa em nome de Jesus, adore a Deus. Adore. E você vai ser um cristão, uma cristã invencível. Olha o que Abraão fez. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. É uma atitude de fé. Se fortaleceu. Se fortaleceu como aqui? Dando glória a Deus. E aqui, irmão, não é somente dizer palavras ao vento. É viver. Amém, igreja? Porque você pode até estar dando glória a Deus com o coração murmurando. Sabia disso? Você não tem opção. Você quer a tua vitória, então você fala para Deus assim: glória a Deus, Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como se Deus tivesse obrigação de fazer alguma coisa. Mas o seu coração não está nele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você é inteligente, você tem o Espírito Santo. Não estou dizendo que quem tem essas práticas está errado, não. Eu quero corrigir. Porque você pode estar até calado, chorando, mas o teu coração está como o de Jesus. Pai, tu pode todas as coisas, Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Em outras palavras, você pode não ter voz, você pode não ter palavra, mas dentro da tua alma você está dizendo assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai ser invencível em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e nessa noite diga: Deus, Deus, eu quero ser alguém invencível. Não porque eu quero vitórias simplesmente pelas vitórias, mas porque eu quero ser um adorador. E nessa noite o Senhor falou comigo e eu quero sair dessa igreja. Eu quero, após ouvir essa mensagem, me esforçar ao máximo, porque eu quero te adorar. Porque tudo que o Senhor fez para mim, o Senhor merece. E eu vou te adorar em espírito e em verdade. Eu vou te adorar, eu vou te servir. E eu sei que no teu tempo e da tua forma, o Senhor vai me recompensar, vai me abençoar, e eu vou ver o Senhor na minha vida. Se você quer fazer essa oração comigo, onde você estiver, se coloca de pé, erga suas mãos e comece a clamar a Deus. Senhor, me faça ser alguém firme na fé, me faça ser alguém destemido, me faça ser alguém intenso, inabalável, me faça ser alguém, Senhor, com esse ímpeto de te adorar. Aleluias. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui estão os teus filhos e filhas que se colocaram de pé, que querem nessa noite aprender esse segredo de ser um adorador, alguém que não vive uma vida oscilante. Eu sei que tem horas que achamos que as coisas não vão dar certo. Eu sei que nós sofremos o mal da nossa carne que milita contra nós, como Paulo diz. Mas eu sei, Pai, que é alguém que aprendeu o caminho da adoração. É alguém que diz, como Abraão: eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, porque eu entendo que tu és o único e o verdadeiro Deus. E tudo que o Senhor fez para a minha vida é majestoso, é maravilhoso. E eu vou te servir, porque não tem nada melhor nessa vida do que te adorar. Em nome de Jesus, Pai, todos esses irmãos que se colocaram de pé, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, cobre-os com teu sangue, cobre-os com teu sangue, e faça-os ser mais do que vencedores em Cristo. Não simplesmente ensina-os a serem invencíveis por causa das bênçãos, mas ensina-os a serem invencíveis pelo segredo que hoje nos foi revelado, como uma iluminação de sermos adoradores. Pessoas que marcam o teu coração, pessoas que te adoram com um estilo de vida, te adoram enquanto vivem e continuam te adorando e morrem te adorando. Porque eu aprendi, Pai,
que quando morremos te adorando é porque vivemos uma vida toda te adorando. E nada, simplesmente nada, se compara com alguém que te adora. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. E peço, ajuda o teu povo a te adorar. A mim, a te adorar. Como Maria te adorou. Como Abraão te adorou. Como Jesus no Getsêmani te adorou. Queremos te adorar, Pai. Queremos te adorar. E simplesmente te adorar. Obrigado pela vida de John Bunyan, o Bispo Bunyan, que foi alguém que fez essa obra tão linda que continua falando aos nossos corações. O sonhador que ainda vive, porque as tuas palavras são perpetuadas segundo o teu querer. Em nome de Jesus, ensina-nos a te adorar. Ensina-nos. Amém. Ainda, venham aqui à frente, irmãos. Quem quer receber uma oração sobre isso, venham aqui à frente que eu quero orar em nome de Jesus. Você que quer realmente se tornar um grande adorador, eu quero terminar hoje de uma forma diferente.